aprender inglês, aprender português, tem uma finalidade muito óbvia, que é a finalidade da comunicação. É lógico que a gente também aprende idiomas para estudar, né, para aumentar o nosso nível intelectual, mas o alicerce da razão mesmo é uma comunicação. É a intenção de ouvir e entender e de ser capaz de responder a outra pessoa. Então, a gente precisa inserir prática comunicativa nas nossas aulas. A coisa fica muito no ouvir e repetir somente, no ouvir e repetir coisinhas superficiais que não geram vontade da pessoa se comunicar, tá certo? Então, assim, saiba desse problema, tome essa consciência, observe as escolhas que você faz como pai, como mãe. O que eu estou escolhendo para meu filho promove isso? Entrega para ele coisas, recursos que vão ser úteis na hora de se comunicar? Né? Então, a comunicação ela se dá por uma série de fatores. O pilar essencial da capacidade comunicativa no idioma é ser capaz de ouvir e entender o que você ouve. Então, se você não está treinando isso na criança, esse método não presta. Se você não está treinando a criança para ouvir e ficar afiada e entender rapidamente aquilo que ela ouve, entender de bate-pronto, não está adiantando. Tá certo? Então, assim, a gente precisa saber como a criança funciona para que ela tenha material voltado para ela. Tá certo? Então, aqui eu já tinha falado desse dado, mas observe o nome do que acontece nas escolas. Carga horária insuficiente. Ou seja, é pouco, né? É pouco tempo que a criança tem. Então, se você expõe uma criança tempo suficiente, uma metodologia eficaz e com a consistência devida, é impossível ela não aprender o idioma. Por quê? Porque ela aprendeu português exatamente porque isso aconteceu. Estava imersa ali no português. E é impossível ela não aprender, a não ser que ela tenha alguma deficiência, algum problema de malformação, alguma coisa, né, do cognitivo, uma criança normal, saudável, com os dados todos normais, com o processo de desenvolvimento normal, sendo exposta com consistência, tempo suficiente e uma metodologia adequada, né? No caso do português é muito intuitivo, a gente faz isso de uma forma muito natural, porque a gente fala português, não tem outra opção. No inglês a gente vai lançar mão de estratégias, aí a estratégia, o nome disso é metodologia adequada. Fazendo isso com uma metodologia adequada, é impossível a criança não aprender, tá certo? Então, assim, você vê que tem uma pesquisa aqui do Data Popular que informa que tem só 5% dos brasileiros que falam inglês. Você vê que 75% desse povo que ainda se diz falar inglês não se sente confortável, sabe? Assim, tranquilo, fazer isso de forma natural. Não se sentem confortáveis. Por quê? Porque não teve prática suficiente. Porque não foram expostos ao idioma, não foram expostos com estratégia, de forma a incentivar que essa criança, que esse adolescente, que esse jovem fale, se sinta confortável com o inglês sendo algo natural para ele, natural para ela, tá bom? E outro grande problema do cursinho, e esse é um dos que mais impacta, né, os nossos índices no Brasil, de tão pouca gente ser capaz de falar inglês, é a questão do custo mesmo. O custo é alto, então gera uma falta de acessibilidade, é algo para a elite da elite, né? E às vezes a gente que é mãe, a gente quer isso para os nossos filhos, a gente se vê totalmente incapaz de ultrapassar essa barreira do financeiro. Eu mesmo sou da área de educação, sou professora de inglês, tenho 6 filhos, talvez vocês não saibam disso, né? Mas, para mim, hoje, da forma como nós vemos hoje, seria impossível matricular todos os meus filhos que teriam condição de estar dentro do cursinho de inglês. Seria impossível para mim, financeiramente. Né? Então, é muito caro, os livros são muito caros, a parcela é cara, então é muito difícil de você levar essa criança, de você fazer toda a logística para ir lá levar essa criança para aula. Então, assim, essa questão toda pesa muito no processo. E além de ser caro, difícil e tudo mais, volta em tudo que eu falei nessa live, compensa, sabe? Além de também ter aí no problema da metodologia, pessoas que são, e aqui eu não queria assim apertar o calo, mas infelizmente é o que acontece na área de ensino para crianças, que são despreparadas para estar lá.
Veja bem o que eu estou dizendo. Trabalhei muitos anos em cursinho e posso afirmar. Eu via os meus colegas chegarem para fazer treinamento e ali os coordenadores achavam por bem de colocar essa pessoa que está em aprendizado da metodologia da escola para dar aula para as criancinhas. O que, para mim, na minha visão pessoal, como educadora e depois como mãe, é um ultraje. Por quê, Jana? Por que isso é tão grave? Porque para crianças eu preciso destinar o professor mais capacitado, mais bem treinado. Não que os adultos e adolescentes não mereçam, não é disso que eu estou falando. É porque a turma de adultos e adolescentes, se você domina o inglês bem, mas você ainda está aprendendo a metodologia, o risco de você cometer erros graves é menor. O erro grave cometido no coração da criança, ensinando uma pessoa que está em franco processo de aprendizado, ele enraiza mais profundamente. É pior. É pior para a criança lidar com um professor inexperiente do que para um adulto. A criança, para ela, tudo é novidade, tudo é. Ela tá ali para aprender de fato, ela tá ali assim, entregue naquele momento, confiando que ele vai acontecer algo bom para ela. Então, a gente precisa ter muito zelo e muito cuidado com o que nós apresentamos para as nossas crianças. Uma vez que uma criança enraizou algo errado, para a gente consertar aquilo ali dá muito mais trabalho, tá? Então, é muito grave apresentar um professor inexperiente, professor em treinamento, para as criancinhas, não recomendo. Recomendo que o professor comece com turmas de adultos, né? Porque os adultos, eles têm ali mais, vamos dizer, até mais empatia com esse professor inexperiente, né? Vão ter mais empatia. Vai ser mais fácil para o professor e melhor para as crianças. Para as crianças, a gente precisa do professor que sabe manejar, que sabe mudar de estratégia, que sabe adequar um plano de aula acontecendo ali naquela hora, porque às vezes pode ser muito mais necessário acontecer isso nas aulas das crianças. Então, existe uma série de coisas que acontecem dentro da sala de aula com as crianças que a gente precisa estar atento, que às vezes a gente não faz ideia do que está acontecendo lá, tá?